nossa atenção, amados irmãos, em que Jesus Cristo, bem antes de ser levado à cruz, ele foi batizado ao Rio Jordão pelo seu primo João Batista. E no decorrer dessa trajetória ele deu início a um grande ministério. Ministério de salvação, de cura, libertação, ensinamento da palavra. Jesus Cristo, em toda a sua peregrinação, era só o que fazia. Salvava, curava, ensinava a sua palavra e batizava com o Espírito Santo. Isso levou a toda a humanidade daquela ocasião, ou seja, a todas as pessoas daquele tempo, procurar Jesus nos momentos das suas aflições, das suas dores, das suas tristezas, das suas angústias. Você sabe muito bem que houve muitas pessoas que estão escritas como personagens da Bíblia Sagrada que Jesus curou, libertou, salvou, ensinou o caminho. Quando ele disse para algumas pessoas dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então significa que Jesus não só curou, como também ensinou as pessoas que precisavam seguir o caminho certo. Diz a palavra do Senhor que, e isso ficou notório, em todo lugar que Jesus passava, ele realizava grandes sinais de milagres. E diz a palavra do Senhor nesse capítulo de Lucas, que nós lemos, Evangelho de Lucas, capítulo 16 ou 18, que muito bem antes, Jesus Cristo, bem antes de realizar esse grande milagre na vida de um homem chamado Bartimeu, a Bíblia diz que ele anuncia a seus discípulos a paixão, a sua paixão, ou seja, a sua morte, quando ele reúne todos os 12 discípulos e começa a anunciar como seria a sua morte, de que maneira ele seria entregue aos gentios, né? Iriam escarnecer dele, iriam injuriar eles, cuspir nele, e dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Que coisa linda, né? Amém. Jesus Cristo está dizendo para os discípulos: olha, vai acontecer isso e aquilo. Como é que pode? Só ele mesmo que sabe, que conhece, como sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia o que iria lhe acontecer. Só que a palavra do Senhor, ela fala que bem antes dele ser levado a Jerusalém para ser crucificado, ele diz a Bíblia Sagrada que ele resolve ir em Jericó. Jericó era uma cidade, essa Jericó aqui que nós falamos aqui, é a Jericó do tempo de Cristo. A Jericó do tempo em que Jesus Cristo convivia ali na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus ele ia passando, ou seja, chegando bem perto de Jericó. E quando ele chega bem perto de Jericó, estava ali um homem chamado Bartimeu, sentado à beira do caminho. É interessante que era uma rotina na vida daquele homem. A vida dele, durante todo o seu início de vida, porque conta uma história, que eu não sei se eu já falei aqui para os irmãos, acerca da doença física de Zaqueu, de Bartimeu. Conta-se que ele era filho de Timeu. Timeu foi um general israelita, soldado do Império Romano, e que ele era um homem que lutava a favor de Roma, um soldado romano. E houve um tempo que esse Timeu, pai de Bartimeu, ele se aposenta. Ele passa a não mais servir ao exército de Roma, e ele se aposenta de uma forma bem sucedida. Só que como Roma cresceu, teve um crescimento, conta o historiador que Roma impôs a Timeu, pai de Bartimeu, a cobrança de impostos. Ele achou aquilo algo assim bem incomum, porque ele serviu Roma todo o seu tempo, e ele resolveu não pagar impostos. Aí todos nós sabemos que todos aqueles naquele tempo que se levantavam contra o Império Romano
ele era penalizado. Dependendo da forma que ele se levantasse, de algumas maneiras era levado à cruz, à morte de cruz, que era das penalidades mais severas que Roma aplicava a uma pessoa que sitiava o governo de Roma. E conta o historiador que Timeu, pai de Bartimeu, tem seu filho ainda pequeno, Bartimeu. E quando Roma percebe que ele não quer mais pagar tributos a Roma, manda prendê-lo. Prende ele e crucifica Timeu, pai de Bartimeu. Morreu ele crucificado. Ficou seu filho. E sabemos nós, isso é o nosso conhecimento, não diz o historiador, nós sabemos que geralmente quando fica um sucessor daquele que morreu, aquele sucessor vai querer de alguma maneira se vingar daquele que matou aquele que era o seu ente querido. Isso é notório. Então o que Roma fez, para não deixar Bartimeu crescer e virar um outro sitiador de Roma, pegaram Bartimeu, ainda pequeno, e arrancaram-lhe a sua visão. E ele ficou cego de nascença. A rotina de Bartimeu era essa, amados irmãos. Sentado à beira do caminho, mendigando, sem perspectiva de nada. Ele não tinha esperança de nada. Ele não sabia como seria a volta por cima de tudo aquilo. Um dia, eu e você éramos cegos de forma física. Nós não enxergarmos a luz da vida, que é Jesus Cristo. Nós ficávamos muitas das vezes à beira do caminho, indeciso, como ainda muitos ainda hoje estão indecisos, parado na beira do caminho, esperando alguém que o pegue e leve para aquela vida rotineira o tempo todo, se encostando, escorado em alguém para que lhe ajude. Aleluia. E o que me chama muita atenção é que você e eu, nós temos um grande ajudador, aleluia, que é o Espírito Santo. Graças a Deus, aleluia. Que Ele é o que está sempre nos acolhendo, sempre nos guiando, sempre nos orientando, sempre nos conduzindo, nos levando, nos trazendo, nos protegendo e nos guardando. Aleluia. E há muitas pessoas que ainda ficam apoiadas em alguma coisa, indeciso, precisando tomar decisões. Mas só que as decisões são baseadas em alguém que possa ou não fazer alguma coisa por ela. Entendeu? Bartimeu era um homem assim, vivia dessa maneira. Só que Bartimeu, ele tem uma possibilidade aqui do governo de Roma para que ele pudesse mendigar. Do contrário, nem isso ele poderia fazer. Ele ia ter que ficar afastado de toda a sociedade, vivendo cego, mendigo, para o resto da sua vida. Amém. O que chama a nossa atenção é que a cura de Bartimeu, a solução do problema de Bartimeu, vem porque ele tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão. Aleluia. Ou seja, vamos aplicar para o nosso tempo, para a nossa vida. Eu preciso de uma solução para o meu problema. Eu preciso de resolver o meu problema. Eu preciso de solucionar o meu problema. Aí eu vou ficar parado na beira do caminho, esperando que caia do céu a solução do meu problema. Não, eu tenho que me lançar, aleluia. Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar um partido, aleluia, para que assim se cumpra aquilo que Deus tem de promessa para minha vida. Glória a Deus. Eu nunca Aleluia. vi um crente ser abençoado se ele não buscar. Amém. Você pode ter certeza, se você está aqui hoje, diante de tantas dificuldades, é porque você buscou. Você olha para trás, você vai ver que muitos pararam, já não vêm mais, já não caminham mais, já desistiu, estão ainda lá na beira do caminho, e você já não está mais na beira do caminho. Você está no caminho que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida, que está aqui nesta noite lhe dizendo que um dia a tua graça, a tua misericórdia, ela se derramou sobre a sua vida, e você tomou posse, tomou atitude naquele dia, e se levantou da beira do caminho e seguiu Jesus no caminho. Aleluia. Ninguém vai poder dizer que você se encontra mais na beira do caminho. Você está no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Bartimeu estava dessa maneira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. E aqui no versículo 36, a palavra do Senhor diz que, do 37, disse Jesus a ele, ou seja, e disseram para ele que Jesus, o Nazareno, ele ia, que ele passava. É interessante que quando sai de Jericó, de Jerusalém, existe 3 caminhos. Um que levava para um lugar chamado... ou seja, eram 3 caminhos. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dos caminhos. E tinha um caminho do meio. Quando sai de Jerusalém, era necessário, tinha que passar por Jericó, não tinha jeito. Interessante, né? É interessante isso. É coincidência? Não. Tinha que passar por Jerusalém. Ou tinha que passar por Jericó. Era necessário Jesus passar por Jericó. Lembra quando ele disse para os seus discípulos que é necessário eu passar por Samaria? Jesus fala no livro de João capítulo 4, dizendo assim, é necessário que eu vá para Samaria. Porque ele tinha que cuidar daquela mulher samaritana. Ele tinha que fazer um milagre na vida daquela mulher samaritana. As caminhadas de Jesus Cristo não era coincidência quando ele sentia desejo de passar por determinado lugar. É porque ele sabia que onde ele ia passar, ele tinha alguma coisa para fazer. Então ele passa de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade portuária. Então as pessoas passavam, iam e vinham. Ficava aquele fluxo de pessoas indo e vindo, passando. E as carruagens reais passavam, os reis passavam, os reis voltavam, faziam seus comitês, suas reuniões. Acredito eu que eram caravanas e mais caravanas de carruagens de reis passando, indo e vindo. E Bartimeu sempre ouvindo aquilo. Aleluia, Jesus. Sentado na beira do caminho, escuta uma coisa. Se você sentar na beira desse caminho aqui, dessa rua principal aqui, que é a Maísa, né? Maísa, não é isso? É. Se você sentar ali, na beira daquele caminho, no meio-fio, fechar seus olhos, não ver nada, você só vai ouvir barulho de carro passando, barulho de carro vindo, barulho de carro. Você não vai conseguir decifrar que tipo de carro que passa, que tipo de moto que passa, que tipo de bicicleta que passa, que tipo de pessoas que passam. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, um caminho que era percurso de pessoas que iam e vinham, entravam e saíam de Jericó. Só que tem um detalhe. Bartimeu ouvia todo o tempo da tua vida aquele barulho de pessoas indo e vindo, as carruagens reais passando, soldados com as suas armaduras de guerras, que quando pisava provavelmente fazia algum barulho. Ele sabia que eram os soldados que estavam passando. Está pensando que não sabia? Ele sabia. As pessoas que mais têm aguçada no entendimento de alguma coisa são as que não enxergam. Sabia disso? O cego, ele enxerga mais do que o que vê. Sabia disso? Vai lá em Niterói, vai para alguns lugares, você vai ver um monte de cego passando por lugares que você olha assim, que para você passar você tem que ter uma atenção muito grande. E Bartimeu, ele sabia, aleluia, quem passava e quem vinha. E disseram para ele, aleluia, e disseram que Jesus o Nazareno passava. Só que quando Jesus entra em Jericó, Jesus não entra sozinho, porque ele já vinha com a multidão que ele anuncia a sua paixão, a sua crucificação. Ele já vinha com a multidão de pessoas que ele alimentou lá com os 5 pães e os peixes. Ele já vinha provavelmente com as multidões que viu quando ele falou com aquele jovem rico acerca da salvação. Provavelmente ele já vinha também os publicanos e os fariseus que ele havia falado da maneira de vivência deles. Acredito eu que era uma grande multidão. Então a multidão ela não iria fazer o mesmo barulho que Bartimeu estava ouvindo todo o seu tempo sentado ali. E quando Bartimeu escuta, as pessoas disseram para ele, é Jesus de Nazareno.
Aleluia. A multidão terrena é sempre assim, irmãos. Eles não vão conseguir ver o que você vê com seus olhos espirituais. Eles só vão ver com os olhos carnais. Mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele abriu as nossas visões. Ele tirou todas as escamas que atrapalhavam nos vermos de uma maneira espiritual, uma maneira física, para vermos de uma maneira espiritual. Você precisa hoje falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tirou a minha cegueira. Aleluia. Eu era cego, andava cego na beira do caminho. Aleluia. Hoje eu posso ver. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A resposta da multidão, disseram para ele: olha, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Mas a resposta, a palavra sobrenatural, saiu dos lábios de Bartimeu, quando ele fala: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos repreendiam ele, tentavam calar a boca dele. Acredito eu que ali havia muitos seguidores de Jesus Cristo, como também muitos opositores, provavelmente não querendo ver a cura daquele homem, para ser mais um a glorificar o nome do Senhor. Irmão, eu vou falar um negócio muito forte aqui nessa noite. Há muitas pessoas, aleluia, que estão em nossa volta, aleluia, torcendo para a nossa derrota, querendo que venhamos cair, parar, desanimar, desistir. Há muita, não queira tirar isso da sua mente, que é a pura realidade que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Há muitas pessoas orando o contrário, torcendo para a sua morte, para a sua tristeza, sua angústia, seu fim, aleluia. Mas graças a Deus, aleluia, que ainda hoje nós não estamos mais na beira do caminho para receber uma palavra maldita como essa. Saímos da beira do caminho, temos uma visão espiritual para contemplar o mal quando vem contra nossas vidas e repreendemos em nome de Jesus Cristo. O maior número contrário é maior do que a favor. Pode ter certeza disso. Havia muita gente ali torcendo para não acontecer nada com Bartimeu, mas não era por causa de Bartimeu. Os que torciam o contrário era para não ver o sinal de milagre acontecer. O que torce ao contrário para não ver, aleluia, alguma coisa acontecer na nossa vida, é para não ver o sinal de milagre acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando acontecer, você vai glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor, amados irmãos, aleluia, Ele incomoda. Ele entristece muitas pessoas que torcem ao contrário. Havia uma grande multidão aqui: cala a tua boca, não grita, não fale mais nada. Mas ele continuou ali de uma maneira tão perceptível de que quem estava passando não eram os mesmos que ele ouvia passar. As carruagens, os cavalos, as pessoas, a multidão. Porque quando a Bíblia vem falando que quando Jesus ia passando, a multidão repreende e ele começa a gritar: Jesus! Aí alguém deve ter dito para ele: olha, é Jesus o Nazareno, aleluia. E ele gritou: não, eu posso até não ver, aleluia, mas eu sei quem está passando, aleluia. Escuta uma coisa, é muito importante eu e você termos experiência com Deus, conhecer a Deus, saber quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode, porque quando se levantarem para opositores contra o poder de Deus na sua vida e o próprio poder dele, você está ciente e conformado quem Ele é e quem Ele pode, o que Ele faz, o que Ele não faz, o que Ele pode, o que Ele quer e o que Ele vai fazer. Amém, Jesus, glória a Deus. Não, quem está passando é Jesus de Nazaré. A multidão gritava assim, porque eles conheciam Jesus Cristo que veio de Nazaré. Nazaré era uma colôniazinha pequena, pouca multidão, pessoas pobres, pessoas que viviam muito debaixo da escravidão ali do Império Romano. E eles achavam que quem vinha de Nazaré era um pobre coitado. Então eles titularam Jesus como de Nazaré. É o Jesus de Nazaré. Aleluia. É bem certo que ele nasce em Belém, mas ele, quando nasce em Belém, surge aquela situação que Herodes criou para matar as crianças, né? Porque Herodes sabia que o rei, o Deus Todo-Poderoso, havia enviado seu filho
para salvar. Então Herodes fala, não, eu vou matar que rei aqui sou eu. Aí José e Maria pegam Jesus, sai de Belém e vai para Nazaré. E lá ele inicia o seu ministério. Só que Nazaré foi uma cidade de refúgio de Maria, José e seu filho Jesus. Porque logo após, quando eles souberam que Herodes havia morrido, eles voltaram, o Espírito Santo de Deus falou através dos anjos, ele volta novamente para a cidade de natal de nascimento dele. Então eles achavam que de Nazaré não tinha nada. Só que Nazaré, por mais pequena que era, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cresceu lá e realizou os seus maiores milagres em Cafarnaum. Sai de Nazaré, volta para Belém, Herodes morre, aleluia, ele volta por toda a circunvizinhança, fazendo os sinais de maravilhas e milagres, vai para Cafarnaum, cidade essa que ele mais realizou grandes milagres, todos nós sabemos, curou a filha de Jairo, aleluia, curou ali o filho do oficial de Cafarnaum, ele realizou grandes milagres em Cafarnaum, e agora eles estão dizendo, olha, esse homem é de Nazaré, mas eles estavam enganados com o cego Bartimeu, aleluia, porque Bartimeu começou a gritar, não, ele não é de Nazaré não, ele conhecia, ele sabia o segredo do Messias, aleluia, você sabe, conhece o segredo do Messias, é uma profecia de Isaías que o Messias viria, aleluia, para salvar a humanidade, e provavelmente Bartimeu já tinha ouvido, ele não viu, mas ouviu falar dessa profecia, ele falou, não, eu estou sentindo arder nas minhas entranhas, isso que eu estou falando, amado, não está escrito, isso eu estou aplicando. Bartimeu estava ali sentado, dizendo, eu estou sentindo arder nas minhas entranhas, porque este homem que está passando não é somente um nazareno, não, ele é Jesus, aleluia, o filho de Davi, a promessa messiânica, que veio ao mundo para salvar, curar e libertar os cativos e oprimidos, e quando ele grita, ele fala, não, é Jesus o Nazareno, não, Jesus o filho de Davi. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, eterno, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Bartimeu reconhece Jesus como descendente de Davi, que os judeus, aleluia, esperavam, aleluia, e que esperavam trazer para a humanidade a salvação. Se você perguntar a um judeu sobre essa profecia messiânica, eles vão falar, é Jesus Cristo. Eles não vão medir palavras para dizer Jesus. Então Bartimeu ali, ele começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha a misericórdia de mim. Aleluia. E o que mais chama a atenção é que Bartimeu aqui, ele não ora, ele não clama, ele roga. Mas por que ele roga, pastor? Por que Bartimeu roga? Tem momentos, irmãos, que eu oro e a coisa continua do mesmo jeito. Tem momento que eu clamo e o negócio continua do mesmo jeito. E a nossa única opção que resta é rogar. Rogar é se desesperar diante da face de Deus. Rogar é você se diminuir de uma maneira tão intensa diante de Deus. É você se redimir de todo o pecado, de todas as dificuldades que lhe acontecem. É você se esvaziar de todo o eu, de tudo aquilo que impede a graça se manifestar. Rogar é você gritar, esbravejar com Deus, mas de maneira íntima com Deus. Isso é rogar. Rogar é o último estágio de uma petição a Deus. Rogar é quando você roga, o próprio Deus sabe que você já tentou de todas as maneiras e todas elas não deram certo. Aí você começa a rogar. Uma vez eu roguei. Poucas vezes eu roguei, mas teve uma vez que eu tive que rogar. Quem escutou podia dizer, eita, maluco, ficou doido. Eu gritei por socorro a Deus. Eu gritei. Eu caí no chão e gritei, Senhor, me socorre. Aleluia. Não tenho como orar. Não tenho palavras mais para orar. Aleluia. Eu gritei. Foi a única solução. Porque você já reparou que quando você grita, sai de dentro de você uma dor tão grande e tão intensa.
Todo aquele furor de angústia que está dentro da tua alma, ela sai de uma maneira tão espontânea. E você se renova pelo poder do Espírito Santo. Está orando, não está dando certo, irmão. Está clamando, não está dando certo. Roga. Lembra de Davi? Davi, quando ele percebeu que a criança que nasce, aleluia, da maneira que ele coabitou com Betseba, foi uma criança que não era a promessa de Deus. Davi entendeu que ele cometeu um dos pecados gravíssimos diante da lei do Senhor. Davi percebeu que ali não tinha como orar, não tinha como fazer mais nada, porque ele já tinha realizado o ato. A Bíblia diz que Davi usou os costumes daquela ocasião para tentar convencer a Deus de que ele estava se redimindo do seu pecado. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que pecado não tem como ser perdoado. Aleluia. Pecado se perdoa assim quando você chega diante, derrama diante do nosso Deus Todo-Poderoso e confessa de maneira íntima e sincera para com Ele, dizendo: Senhor, pequei, Senhor, errei, Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Davi se aproximou, aleluia, do altar do Senhor. Isso em Salmo 51, a Bíblia diz que Davi, ele fez como dos costumes do passado, ele se untou com óleo, aleluia, ele cobriu-se com um pano de saco, ele colocou o rosto no pó entre as pernas e começou a rogar. Uma das primeiras coisas que Davi pede a Deus: Senhor, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Sabe por que Davi fala isso? Porque Davi sabia que se o Espírito Santo saísse da vida dele, ele morreria, ele não seria mais nada. Então Davi entendeu: eu vou pedir, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Aí Davi encontra uma outra palavra que ele diz: Senhor, torna a dar a alegria da salvação, aleluia. Aí ele começa a falar: Senhor, cria em mim um espírito reto, aleluia. Glória a Deus. E diz a Bíblia que depois que Davi roga, clama, ele entra na casa de Deus, aleluia. O tabernáculo estava aberto. Oh, Espírito Santo de Deus que está aqui. Só quem está entendendo glorifica. Só quem está entendendo dá glória a Deus. Só quem está entendendo o estágio da situação da glória glorifica. Aleluia. Eu não queria te pedir para glorificar, não, mas eu vou te pedir, sabe por quê? Que quando você está glorificando, o céu está se abrindo, a glória do Senhor desce, aleluia, a manifestação do Espírito te alcança e você se renova, se restaura para o poder da graça de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 O impossível pode acontecer nas nossas vidas, irmãos. Eu lembro muito de Jó. Hoje eu estava ouvindo falar de Jó. Aleluia. Jó viveu um dos momentos mais intensos e difíceis da sua vida. Um dos momentos mais intensos abaixo de Deus. Nenhum homem suportaria o que Jó suportou. Jó não suportaria o que Jesus suportou. E eu não suportaria o que Jó suportou. Jó perde tudo. A única coisa que restou de solução para Jó, num dia de perda de tudo, um caco. Aleluia. Um pequeno caco que ele coçava as suas feridas, que ele arrancava as dores que ele sentia na pele. Foi o único amigo de Jó. Meu Deus. Eu fico imaginando Deus lá do alto da glória, aleluia, contemplando Jó naquela imensa dificuldade. E em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Em nenhum momento Jó atribui blasfêmias a Deus. Aleluia. A própria mulher dele, que era companheira, aleluia, que monte, desce a lenha na mulher de Jó. Glória a Deus. Mas eu não queria ser a mulher dele, porque já imaginou que aquela mulher devia passar também? Imaginou? Já imaginou a mulher, olha, um homem leproso, no estágio de vida final? Situação difícil. Ela não suportou o que Jó suportava. E ela mandou amaldiçoar o teu Deus e morra, Jó. É a única solução. Aí Jó fala para ela: mulher, falas como uma louca. Nu eu vim, do pó eu vim,
e no retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tentaram mostrar para Bartimeu as impossibilidades. Olha, escuta uma coisa que eu vou te falar. Isso é uma estratégia satânica. Todas as vezes que você respirar e sentir o ar da vitória, pode ter certeza que o inimigo vai usar alguém para se aproximar de você e dizer que alguma palavra de derrota. Vigia nessa questão. Quando você respirar, sentir a palavra vinda do alto de uma solução para o seu problema, vai juntar uma multidão de torcedores para lhe afirmar alguma coisa contrária. Aqui está escrito isso. Quando Bartimeu respira, sente o cheiro, aleluia, de Jesus Cristo, o Filho de Davi, passando, aleluia, a multidão fala: cala a boca, não clama, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando contigo também, mano. Você está parado aí, não é à toa, não. É tempo de sair da beira do caminho. Não ficar mais na beira do caminho. É vir para o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Bartimeu estava na beira do caminho. Bartimeu entendeu que não era mais tempo de ficar na beira do caminho. A beira do caminho só vai te levar a viver uma vida constrangido. Vai voltar a fazer você viver uma vida de derrota. Vai voltar a fazer você não ver mais a graça de Deus se revelada na sua vida. Na beira do caminho nada vai acontecer. Muito pelo contrário, vai acontecer sim as mesmas coisas de sempre. Você vai ser dependente de alguém para te colocar na beira do caminho. Você vai ter que estar sempre esperando alguém para te colocar na beira do caminho. Mas quando você resolve, toma uma atitude de sair da beira do caminho, aleluia, o Espírito Santo que está aqui nesta noite, ele toma-te com poder e autoridade e te conduz, te orienta, te segura, te guarda, te protege, te ensina a andar no caminho, aleluia. Quantos nesta noite crê, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Jesus Cristo te tirou da beira do caminho para andar no caminho que ele diz dele mesmo: que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já estou terminando, irmão. Tem coisa aqui que Deus está mandando eu falar, mas eu estou me segurando. Tu és tremendo. Santo, santo Deus. Quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha a misericórdia de mim. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele fala, ele faz Jesus parar. Poder do teu Coisa linda, né? Uma palavra de um homem desesperançoso, abandonado, largado, entristecido. Sabe por quê? Porque todo mundo passava naquele lugar. Ninguém olhava para ele. Ninguém dava nada para Bartimeu. Sabia que éramos assim? A nossa família não dava nada por nós. Tinha pessoas que nos olhavam e sabe de que forma? Não tem mais jeito, você já morreu. Tinha pessoas que até mesmo diziam: olha, esse aí não vai passar desse ano. Só que aqui a Bíblia fala que quando Bartimeu grita, ele fez Jesus parar, amado. Ou seja, quando ele roga, ele faz Jesus parar, porque a Bíblia diz claramente aqui, então no versículo 40, então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Olha que coisa linda. Imagina a cena, amados irmãos. Aquele multidão de pessoas vendo Jesus parado. Aleluia. Por que Jesus parou? Porque ele ouviu uma voz de misericórdia. Tem momentos na minha vida e na sua vida que nós temos que falar: Senhor, tenha misericórdia. Eu sou dependente e carente do Senhor. Irmão, não tem esse negócio de super-homem, de mulher maravilha, de crente Homem-Aranha, de crente Hulk. Nós somos dependente e carente da graça reveladora de Jesus Cristo na nossa vida, porque sem Ele nós não somos nada. A Bíblia chega a dizer que nós somos como uma folha seca sem Jesus Cristo, que não tem onde cair. Jesus pegou naquele homem, olhou para ele
Louvado é o teu A Bíblia diz que então Jesus parou e mandou-lhe que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, interessante isso aqui. Isso aqui chama muito a nossa atenção. Jesus pergunta para ele. Jesus não o conhecia, mas sabia da sua necessidade. Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Uma pergunta muito simples da parte de Cristo, mas que era muito importante para o Bartimeu. Porque a necessidade do Bartimeu era isso. A necessidade do Bartimeu era ser curado de uma visão, de uma cegueira, desde pequeno. Então ele diz que queres que eu te faça. Aleluia. Aí Bartimeu fala. Olha o que Bartimeu fala para Jesus. Ele fala, Senhor. Bartimeu automaticamente ele não está tendo igreja. Vocês poderiam ler esse texto aqui, mas que loucura é essa? Quando Jesus pergunta para ele, quem queres que eu te faça? Aí Bartimeu fala, Senhor, aleluia, que eu veja. Como que um cego, aleluia, como que um cego vai olhar para Jesus Cristo e saber que Ele é o Senhor e autor e consumador? Sabe o que está acontecendo nessa humanidade? Tem muita gente que vê, aleluia, mas olha para Cristo e não consegue ver Ele como Jesus. Mas o Bartimeu está dando uma grande lição aqui, que ele não via, mas ele sabia quem era Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu creio, aleluia. Então é melhor você crer, aleluia, mesmo não vendo, mas crendo que é o poder de Deus. Ele fala, Senhor, está escrito no versículo 41, Senhor. Glória a Deus. Aí ele fala, que eu veja. Graças a Deus, Pai. Você vê aqui que Jesus faz 2 milagres. 2 milagres para me finalizar. Jesus faz 2 milagres aqui ao mesmo tempo, numa só pessoa. Que coisa linda isso. A Bíblia diz que Jesus pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Ele diz que eu veja. Logo após, Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Escuta bem, aleluia. Jesus faz 2 milagres. Jesus dá a visão e dá a ele a salvação. Glória, glorifica o nome do Senhor Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Ele não faz pela metade, ele faz completo, aleluia. Ele te trouxe aqui nesta noite para mudar a história da sua vida, aleluia. Para te dizer que ele tem poder de fazer a obra completa na tua vida. Mas primeiro você precisa crer. A fé tem que estar enraizada no teu coração de acreditar. Você tem que olhar para o inimigo da sua vida, da nossa vida e dizer, no nome de Jesus Cristo, a minha fé está enraizada no poder da graça revelada do Espírito na minha vida. Glória a Deus. 2 milagres da visão e a salvação. Porque ele diz aqui, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Quando Jesus fala isso para aquele homem, no versículo 43, a Bíblia diz que ele o seguiu. E sabe o que ele estava fazendo? Glorificando o nome do Senhor, Deus. E todo o povo vendo isso, adoraram e davam louvores a Deus. Aquele povo que estava com Jesus Cristo, eles saíram, a atenção deles saiu toda de Jesus e olharam para Bartimeu, provavelmente confusos, com as suas mentes confusas, porque eles estavam acostumados a passar entre Bartimeu mendigando. Era uma humilhação que aquele homem passava. Irmão, a pessoa na beira do caminho, ela passa humilhação. A pessoa sem Jesus, ela é humilhada. A pessoa sem Jesus, aleluia, ela comete práticas para o seu próprio corpo que destrói a sua vida, destrói a sua personalidade, destrói o seu caráter. Aí vem a bebida, vem o cigarro, vem a prostituição, vem um número de coisas ruins e malignas que destrói um corpo chamado o templo, que pode ser do Espírito Santo. A pessoa na beira do caminho, ela vive uma vida sofrida, uma vida angustiada, uma vida de amargura. A sua alma está sempre cheia de amargura. Ela só vive moribunda, tristeza, chorando ao tempo todo, pedindo alguém que ore por ela. Mas a pessoa que tem Jesus Cristo, ainda que passe pela prova, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ela tem Jesus Cristo, o autor e consumador
e que te dá o caminho perfeito. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Eu quero finalizar essa palavra. Só o Senhor Aleluia. Deus. Aleluia. 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 Jesus quer tirar você da beira do caminho hoje. Você não vai mais sentar na beira do caminho. Glória a Deus. Jesus não te fez parar naquela porta para você continuar daquela forma que você estava parado. Jesus te fez entrar aqui para hoje você sair da beira do caminho. Não foi eu pregando aqui falando não. Quem te fez parar ali não foi eu, não foi a igreja, não foi nada. Sabe quem te fez parar ali? A palavra. Sabe quem fez Jesus parar? Foi o Bartimeu quando ele falou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu te convido para se levantar dessa cadeira nessa noite e tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que a glória do Senhor venha a ser revelada na sua vida, para que Ele faça uma nova história na sua vida. Eu era como você, eu vivia como você, eu andava como você, éramos como você. Um dia estávamos como você está, parado na beira do caminho, e resolvemos sair da beira do caminho para andar no caminho. E hoje você me vê aqui, hoje você vê. Graças a Deus. Todos estávamos parados na beira do caminho, indecisos, sem perspectiva de vida, angustiado, magoado, desesperançoso, querendo às vezes dar cabo da própria vida, dizendo para nós mesmos que não tem jeito. As palavras que nós falávamos para nós mesmos eram palavras de maldição. Hoje não. Hoje nós falamos palavras de bênçãos para nossas vidas. Sabe quais são as palavras? Eu posso, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Hoje me vem dessa maneira, mas amanhã eu não vou estar mais dessa maneira. Eu sou o único, você é o único que pode mudar a sua vida. Hoje, Jesus te chama. Levante e sai da beira do caminho. Venha para os caminhos do Senhor Jesus. Entrega o seu caminho, Senhor. Confie nele e o mais Ele faz. Eu te convido. Quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Ponte de pé, como o Senhor se levantou. Jesus mandou: fica de pé. Ele se levantou. Quando ele se levantou, caiu as escamas da sua vista. Homem, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar uma coisa que falaram para mim, deu certo. O que eu vou falar para você é o que falaram para mim, deu certo. Escuta, eu tenho 57 anos, não tenho vergonha de falar quantos anos eu tenho, não, porque meus cabelos brancos já mostram isso. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho 57 anos de idade. Eu vivi uma vida nojenta, uma vida ruim. E só eu podia mudar aquilo. E eu tomei essa decisão. Eu fiz o que você fez hoje. Eu parei na porta da igreja, eu não conseguia entrar. Mas quando eu entrei, aleluia, eu fiz o que você fez. Tomei a decisão de ter um encontro com Jesus Cristo. E se você quiser, amanhã mesmo, hoje, agora, Jesus transforma a sua vida. Os prazeres que você sentir, não vai sentir mais. O desejo que você sentir, você não vai sentir mais. A vontade que você sentir, você não vai sentir mais. Se você quiser falar: Jesus, o meu coração está aberto para o Senhor entrar. Muda a minha vida, muda a minha história, transforma a minha vida. Eu quero que essas palavras fiquem gravadas na tábua do teu coração nessa noite. Eu quero que você deite na sua cama e lembre-se que só você pode mudar a sua vida. Não vai ser o médico, não vai ser sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos. É só você que pode mudar a sua vida. Fala assim comigo. Magno, repete assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Como meu único. Como meu único e suficiente. Salvador. Muda a minha vida. Muda a minha história. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus.
contigo. Fica escrito. Até a sua porta. Em nome de Jesus. Posso te dar um abraço? Vem. Glória a Deus. Abraço, Mário. Abraço, Mário. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é abraçado. Glória. É uma vida. Tem um valor muito grande para o Senhor. Vem, Mário. Pode contar com a igreja em oração, em ajuda, em força para você caminhar. Quando você encontrar com dificuldade, não procure um amigo. Procure Jesus. Quando encontrar sozinho, não queira ficar sozinho. Busque Jesus. Que Ele é o maior e melhor companheiro. Amém? Conhece os caminhos, conhece a porta. Entra na casa do Senhor. Senta e ouve a palavra. Posso dar um abraço? Glória. Pode? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Oh Deus, poderoso és tu, meu Pai. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Deus poderoso. Dá um abraço naquele homem ali também. Pega um pouquinho da unção dele. Amém, igreja? Que Deus possa estar condicionado, a igreja, na medida possível, ajudar em oração para que ele possa continuar firme. Porque não é fácil, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, a humanidade toda estaria. Para que Deus possa continuar abençoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Deus é louvado. Graças a Deus. Né? Nossa irmã Mariana está em dupla